Graça e paz. Eu sou o pastor Eleilton e eu estou passando por aqui para conversar um pouco com você a respeito de missão urbana. O mundo em que vivemos é um mundo urbano. De acordo com a ONU, 55% da população mundial vive nas cidades. E esse número só não é maior porque ainda as populações da Ásia e da África correspondem a menos de 40% de pessoas que vivem nas cidades. Contudo, nos demais continentes, nós temos cerca de 75% de pessoas vivendo em ambientes urbanos. Essa, por exemplo, é a realidade do Brasil. De acordo com o IBGE, mais de 80% dos brasileiros vivem em cidades. Isso é significativo, porque aproximadamente 70 anos atrás, nós tínhamos apenas 30% dos brasileiros vivendo nas cidades. Esse número do contingente urbano aumentou significativamente. E a pergunta que fazemos é: será que toda essa mudança das pessoas, do ambiente rural, do campo para a cidade, altera a forma da igreja cumprir a sua missão? De acordo com aquilo que nós acreditamos, sim, altera. Veja, a missão da igreja continua sendo a mesma. O evangelho que a igreja prega continua sendo o mesmo. A tarefa imperativa dada por Cristo não mudou, mas as formas da igreja cumprir a missão no ambiente urbano, isso sim muda e é altamente desafiador. Esse envolvimento da igreja e dos cristãos para sinalizar o reino de Deus no ambiente das cidades é o que nós chamamos de missão urbana. E para falar sobre esse desafio, nós temos a alegria de apresentar para você a nova série de lições bíblicas para o primeiro trimestre de 2021. Uma igreja para a cidade. O desafio da missão urbana. Diante do desafio que temos de pregar o evangelho no contexto das cidades, nós trazemos essa lição para refletirmos sobre esse chamado de sermos uma igreja para a cidade. Existem muitas igrejas que são igrejas da cidade. Elas se parecem muito com a cidade. Elas se mundanizaram. Ao passo que existem muitas igrejas que são igrejas na cidade. Elas apenas figuram na cidade. Elas têm um endereço na cidade, mas não fazem nenhuma diferença, nenhum impacto nos locais onde estão plantadas. O nosso desafio é ser uma igreja para a cidade, isto é, uma igreja que faz diferença no local onde está plantada, uma igreja que impacta positivamente a sociedade, o bairro e a cidade de maneira geral. Nas lições dessa série, nós teremos os 6 primeiros estudos apresentando a fundamentação da missão urbana e os últimos estudos tratando especificamente da atuação da igreja nas cidades, para ajudar-nos a pensar a como ser uma igreja para a cidade. A nossa oração, irmãos, irmãs e a todos aqueles que tiverem acesso a esse material, é que o Senhor Jesus nos ajude a sermos uma igreja para a cidade. Que a luz do Evangelho de Jesus e os princípios do Reino de Deus invadam as cidades onde nós servimos ao Senhor Jesus Cristo e onde as nossas comunidades estão plantadas. Que Deus possa usar você nesse processo. Bons estudos e que Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Estudo esse qual nós vamos fazer sobre as cidades. E claro, tudo isso relacionando a palavra do Senhor. Que nós sabemos que o intuito principal é nós pregarmos o evangelho da palavra de Deus. A lição de número 3, as ideologias das cidades, nós vamos aí estar estudando, nós temos como objetivo explicitar as ideologias presentes na cidade com base em Apocalipse 18, extraindo do texto
as implicações práticas para a missão urbana. Nós vamos estar aí analisando um capítulo de Apocalipse, e aí nós vamos, dentro desse capítulo, nós vamos entender um pouco aí sobre as ideologias da cidade. Hoje, para nos ajudar e também participar aqui do nosso estudo, nós vamos ter o nosso irmão Arnon. Gostaria de convidá-lo aí para estar entrando juntamente conosco a participar desse nosso estudo. Tudo bem, Arnon? Paz do Senhor, meus irmãos. Espero que vocês estejam todos bem. Tivemos aí um pouco sumidos, né, de férias, podemos dizer assim, mas estamos iniciando novamente as nossas programações com o estudo da Palavra de Deus nessa manhã. Desde já quero deixar um aviso, né? Neste mês de janeiro, nós estaremos apenas transmitindo os nossos estudos das lições bíblicas. Portanto, nós não teremos culto online aos domingos, somente os nossos trabalhos aos sábados, no horário normal, a partir das 10 horas, com o estudo, ou seja, com as nossas lições aí, que nós estamos iniciando uma nova série de lições que trata acerca de missão urbana, ou seja, o evangelismo nas cidades. É isso aí. E nós vamos estar aí trabalhando então, hoje, sobre as ideologias das cidades, que é o tema central aí do nosso estudo. Nós temos um texto base para tratar esse estudo, que diz assim, se encontra em Apocalipse 18:16. Ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. O nosso estudo de hoje, nós vamos estar aí dando uma atenção para tudo o que ocorre dentro das cidades, seja elas grandes, pequenas, urbanas ou rurais. Nós vamos estar aí analisando tudo o que as cidades elas vêm aí proporcionando ao ser humano e também algumas ideologias que vêm sendo criadas dentro das cidades. Nós sabemos que não é de agora, né, que a cidade ela é, de certa forma, um lugar onde se desenvolve certas ideias e grandes ideologias, né? Nós sabemos que já no passado tivemos aí exemplos de cidades do qual nós vamos estar tratando aqui no estudo, como a Babilônia, como também na Bíblia nós vamos ver aí Nínive, entre outras cidades que desenvolviam certas ideologias que muitas das vezes, né, não condiz com o que a palavra do Senhor diz. Muitas das vezes elas são aí cidades que foram vistas, né, como cidades que dizem tudo contrário quanto às ideologias da palavra de Deus e as ideologias do que Cristo trouxe para nós nos dias em que ele esteve sobre a face da terra. Nós também vamos aí estar trabalhando, claro que tudo isso com base em Apocalipse no capítulo 18, do qual nós vamos ver que essas cidades, né, vai aparecer aí nesse capítulo uma cidade que essa cidade ela é símbolo de pecado, um símbolo mesmo do verdadeiro mundanismo, do qual nós devemos de estar atento, porque essas são as ideologias que estão sendo desenvolvidas nos nossos dias. E nós cristãos, nós sabemos que nós estamos inseridos nesse contexto também, e por isso nós estudamos para que nós estejamos atentos a tudo o que está acontecendo e também para que nós possamos saber aí como evangelizar, como lidar, né, com essas ideologias que pregam tudo contra aquilo que nós acreditamos. Então por isso que é um estudo de extrema importância e vai aí ressaltar tudo isso. Eu creio que tanto aqui na nossa cidade, que se trata de uma cidade pequena, que logo a pouco nós vamos aí entender e compreender aí um pouco sobre ela,
mas tanto aí na sua cidade, talvez você esteja inserido numa cidade grande, numa outra realidade, mas eu tenho certeza que as características e essas ideologias que estão aí sendo espalhadas, né, tanto aqui quanto nas cidades grandes, também aí eu acredito que você vai conseguir identificar. Gostaria de pedir para que o nosso irmão Arnon desse aí um pouco dos dados da realidade do qual nós estamos inseridos aqui. Nós somos uma cidade pequena, né, do interior de São Paulo, a cidade de Adamantina, só para que vocês possam aí saber da onde nós estamos, como que nós vemos, né, todas essas ideologias acerca de cidades, só para vocês verem o contexto do qual estamos inseridos. Então, num primeiro momento, a lição trata basicamente, né, do evangelismo urbano, ou seja, o evangelismo nas cidades, porque hoje em dia a maioria dos nossos irmãos, né, se encontram na área urbana. Não que nós não tenhamos irmãos nas áreas rurais, mas a grande população está nas áreas urbanas. Então, o estudo da lição de hoje e as próximas vão tratar de estratégias, vão tratar de conceitos, vão tratar de oposições ao evangelismo urbano, à missão urbana. Mas, como eu e o Lucas já debatemos, antes de nós traçarmos uma estratégia acerca de evangelismo, acerca de missão, e não só nessa área, mas em todas as áreas das nossas vidas, nós temos que conhecer o local, o serviço e traçarmos um planejamento. Como nós estamos aqui, a IAP de Adamantina, como já diz, está inserido na cidade de Adamantina, então nós temos que conhecer também a nossa cidade. E numa visita rápida ao site da Prefeitura Municipal daqui da nossa cidade, lá encontram diversos dados importantes que nos ajudam a explicar o nosso contexto, ou seja, onde nós estamos inseridos. Se nós estamos inseridos aqui na cidade de Adamantina, nós temos que conhecer a nossa cidade e o nosso contexto. E, como título de curiosidade, a nossa cidade de Adamantina é conhecida como a joia da Nova Alta Paulista, está localizada a 582 quilômetros, né, do estado da capital, São Paulo, né, estado de São Paulo. Nosso território ocupa aproximadamente 411 quilômetros quadrados. No nosso último IBGE, que foi em 2017, foi aferida aí uma população total de 35.094 habitantes. Então, em média, aí nós temos 35 mil habitantes. Acredito que esse número possa ter subido um pouco, principalmente com o censo aí de alunos e professores e universitários por conta da faculdade, pois estima-se que todas as faculdades que nós temos aqui, que são 3, né, instituições, Unify, FATEC e Univesp, são proporcionalmente 15% da nossa população total, que vão dar aí uns 5 mil alunos aproximadamente. Então, continuando, nossa cidade, como o Lucas disse, é uma cidade pequena, interior, né? Não perde as suas características, tendo como principal aí o comércio local, a agropecuária e a vida rural em geral. A microrregião aqui de Adamantina é a primeira mais pacífica do estado de São Paulo e a sexta mais pacífica do país, segundo o Atlas da Violência em 2016, divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E, por fim, Adamantina é reconhecida como a 35ª cidade que possui um dos melhores índices de desenvolvimento humano do estado de São Paulo. Então, como nós trataremos de cidade aqui, ideologias da cidade, acho por bem a gente entender um pouco das características das quais nós estamos inseridas. Nós estamos aqui, né, numa cidadezinha pequena, né,
Muitas das vezes aí, se nós formos olhar, fazer comparações, né, com outras grandes cidades, talvez você aí que esteja numa cidade grande, você possa aí compreender um pouco do que é a nossa cidade. Mas o fato é que tanto nas cidades pequenas quanto nas cidades grandes, as ideologias, né, muitas das vezes acredito eu que criadas, né, e desenvolvidas por partes satânicas, têm tomado conta dessas cidades. Muitas das vezes nós analisando, né, e observando, podemos ver que dentro das cidades estão ocorrendo aí uma diversidade aí de ideias. Como vemos, né, os jovens muitas das vezes, né, são um pouco mais afoitos, mais atirados. Eles têm as maneiras de pensar, de agir, meio que num impulso, acaba aí se disseminando, né, e desenvolvendo uma grande diversidade, né, de ideias. E nós vamos ver aí, claro, daqui a pouco, o que seria, né, uma ideologia, para que você fique aí mais informado sobre tudo isso, sobre o que se trata. Mas, a grosso modo, seriam as ideias, né, que têm se formado dentro das cidades por um grupo de pessoas, um grupo talvez até grande de pessoas que pensam de uma determinada forma. Muitas das vezes podem ser aí pensamentos de diversos tipos, mas nós percebemos que na maioria das vezes, né, os pensamentos e as formas aí de ideais são voltadas para o agora, para o mundo, para a vivência do instante. E quando uma cidade ela entra, né, nesse rumo, nesse modo de pensar, a grande maioria começa a pensar, né, sobre isso, nós vamos aí ver que há uma grande quantidade de pessoas que vai estar voltada ao consumismo, ao luxo, ao praticar, ao viver o instante, independente se isso seja correto ou não. As pessoas elas tendem a adquirir aí certas formas de viver dentro da cidade por causa de tudo isso que ocorre, né? Por haver uma grande concentração de pessoas, por haver aí muitas pessoas que talvez irão seguir aquilo que ela está praticando, falando. Então, dentro da cidade é o lugar onde que ocorre, na maioria das vezes, essa grande aí reunião de pessoas que pensam da mesma forma, que falam da mesma forma e acabam aí criando ideologias. E nós vemos aqui, com base na lição, que essas ideologias, né, mundanas, elas são aí ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Mas ainda sobre ideologia, gostaria que o nosso irmão Arnon desse aí para nós uma abrangência sobre o que ele aí, de certa forma, separou, pesquisou, para nos apresentar, para que fique mais claro antes de nós começarmos a discutir qualquer outro assunto. Bom, primeiro a gente tem que entender essa palavra ideologia. Como tudo nessa vida, ela também foi criada. Ela já não existia. Talvez indiretamente dentro de nós ela poderia já existir, mas o seu significado não era conhecido. Quem criou, né, segundo a história, os livros nos contam, foi um conde francês conhecido como Conde Tracy. Ele foi um filósofo, soldado francês e político no tempo da Revolução Francesa. E na verdade ele definiu essa palavra ideologia, ideológica ou ideólogo como duas palavras, ciência das ideias. O que ele dizia? Ele dizia e entendia que era uma relação entre as ideias humanas com os fenômenos naturais que exprimiam a relação do homem com o seu meio natural de vida. Então, vamos destrinchar aí. Ele entendia que
a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, era baseado no meio que nós vivíamos e vivemos. Portanto, a ideia de ideologia para ele, que foi o criador dessa palavra, ele entendia que o nosso meio nos influenciava para agirmos dessa forma. Agora, é claro que essa palavra sofreu mutações, transformações, e hoje em dia, segundo a doutrina, os historiadores, nós temos dois tipos de significado da palavra ideologia, né? Temos a ideologia neutra e a ideologia crítica. O que é a ideologia neutra? É aquela ideologia do senso comum, né? É como se fosse o mesmo significado do seu criador, mas ela engloba diversas outras áreas, quais sejam pensamentos, doutrinas, visões de mundo de um indivíduo ou de um grupo, ações sociais, ações políticas. A gente vê em nossos dias hoje, podemos dizer que temos um monte de ideologias. Temos ideologias de gênero, ideologias políticas, ideologias partidárias, ideologias históricas, ideologias de grupo, ideologias de um indivíduo só. Então, a do senso comum seria todas essas que envolvem todas essas classes, né? Agora, para outros autores, a ideologia crítica, né, sobre a concepção crítica, é aquela que pode ser considerada um sistema de dominação. Ou seja, a pessoa com a ideologia crítica, ela age por meio do convencimento sobre as outras pessoas. Então, para resumir, o Conde Tracy foi quem historicamente trouxe essa palavra, né, trouxe essa nomenclatura, e posteriormente, com o passar dos tempos, houve essa distinção, ideologia comum ou neutra, com a ideologia crítica. Fato é que uma trata-se de um grupo de pessoas, a outra trata-se de um indivíduo que impõe, através do convencimento, da hermenêutica, das suas próprias palavras, uma ideologia sobre as outras pessoas. Para finalizar essa parte, né, a gente vê que hoje em dia tudo está muito polarizado, e a gente pode ver que tudo está polarizado através de ideologias, que aqui a gente pode tratar de ideias ou ideais. Se você encontra uma pessoa na rua, ela vai dizer, não, eu entendo isso. Se você encontra outra, eu entendo aquilo. Então, a gente vê que às vezes uma pessoa tenta convencer a outra de sua ideologia. E quando isso não acontece, há dois caminhos. Ou a pessoa segue a sua vida, né? Ou acaba tendo uma certa briga, podemos dizer assim, porque uma não aceita o argumento da outra. Fato é que o Lucas disse, né, que geralmente isso ataca muitos mais jovens, né, essa questão ideológica, porque podemos dizer que está se descobrindo na vida, né, são muitas informações, a pessoa é bombardeada de circunstâncias e situações. E o interessante, tem uma música do Cazuza, para quem conhece, e tem esse nome, Ideologia. E em um determinado ponto no refrão, os irmãos me desculpem a certas palavras aqui, mas é importante a gente ler, porque faz a gente entender o contexto que nós estamos vivendo. E o contexto que muitas pessoas podem estar vivendo porque estão perdidas, procurando ideologias A, B, C, D, E, enquanto a nossa maior ideologia está aqui na lição, no estudo da lição, no estudo da Bíblia. Cazuza já dizia, meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia, eu quero uma para viver. E quantas pessoas não fazem essa pergunta, né? Ou essa afirmação? Ideologia, eu quero uma para viver. Ah, não, eu não me contento com os padrões aqui que são ditos na Bíblia, eu quero viver minha vida, eu me pareço mais com aquele grupo,
me pareço mais com aquela pessoa, então eu vou seguir isso, vou seguir aquilo. Então, assim, é um campo muito perigoso, né, que nós estamos vivenciando, principalmente nos nossos dias, né, e que nós devemos tomar muito cuidado com essas ideologias, porque mais para frente nós estaremos tratando dessas ideologias entrando dentro da igreja. Mas vale sempre um ponto. Nós não estamos querendo aqui dizer que você não pode ter seu argumento, seu ponto crítico, né, as suas convicções, mas desde que pautadas através da Bíblia Sagrada. Porque, como diz aqui, você prefere uma ideologia que os seus heróis morreram de overdose ou que o seu herói morreu numa cruz por você? É de se pensar. É isso aí. Então, irmãos, nós agora entendemos um pouco aí o que significa, né, a palavra ideologia. Nós vimos aí o conceito da palavra em si e alguns comentários do qual nosso irmão Arnon nos esclareceu. Irmãos, acerca da lição, claro que tudo isso está inserido, né, no contexto da lição. Nós vamos ver, né, que o capítulo 17 e 18 de Apocalipse é representado pela mulher e por uma cidade. E nós vamos ver que são símbolos diferentes, mas que são aí que tem o mesmo significado. Nós sabemos que quando aparece, né, escrito nos capítulos 17 e 18, a mulher e a cidade, tudo isso vem com um significado, né, simbólico de mundanismo, de um sistema ideológico que é contrário àquilo que o nosso Senhor ele deixou aí instituído e o que ele prega. E se você começar a analisar você como cristão, aí próximo mesmo de você, na sua cidade, onde você mora, ou até mesmo aí no seu bairro, você vai começar aí a analisar e perceber que esse sistema contrário ao que diz a palavra do Senhor, esse sistema, né, que nós, através do estudo da palavra do Senhor aqui, vimos como determinação aí abordar ele como mundanismo, por ser práticas, né, mundanas, você vai poder perceber aí, que ao seu redor já tem aí bastante disso inserido. Você vai perceber, talvez, através das práticas que o seu vizinho ele gosta aí de realizar. Você vai perceber, de acordo com o que você conversa com as pessoas, né, no serviço, elas têm um modo aí de fazer as coisas. Nós vamos ver, né, que em todos os sentidos, de certa forma, o mundo ele vem aí tomando conta e ele vem apregoando coisas que é contrária à palavra do Senhor. E nós devemos de estar atentos. E é isso que a palavra de Deus ela vem aí nos dias de hoje nos alertar. Porque por mais que o mundanismo está aí, nós não podemos adquirir, e nós, claro que nós estamos inseridos, né, nesse contexto, uma vez que a grande massa populacional vive, né, no meio urbano, então nós temos contatos aí diretos, seja no nosso emprego, seja onde nós estudamos, seja onde nós costumamos frequentar, clubes, entre outras coisas, igrejas. Nós sabemos que não tem como nós fugirmos aí do contato social hoje, uma vez que estamos todos nós, né, inseridos numa sociedade onde costumamos debater ideias, onde costumamos aí conversar, mas nós como cristãos temos de estar atento para nós não sermos aí identificados e nem fazermos parte do que está descrito aqui em Apocalipse 17 e 18. Nós sabemos que tanto a mulher quanto essa cidade, elas foram vistas aí de forma, né, pejorativa, e nós vamos aí estar vendo que acerca da Babilônia, né, que ela aparece no capítulo 18 como o arquetipo das cidades do mundo, da própria civilização e de seus valores corrompidos. Ela é um conjunto de ideias ou ideologias, é a filosofia de vida regente no mundo.
aquilo que chamamos de mundanismo. Então, quando nós lermos, né, e vermos acerca da palavra Babilônia, acerca da cidade, é uma cidade que ela teve aí como os seus principais atributos, né, sempre atributos corrompidos que eram a favor do mundo e muitas das vezes despregava aquilo que era pregado por aqueles que criam em Deus. Então, por isso que nós não podemos aí cair muitas das vezes nesse sentido do qual muitas das vezes, né, a cidade de Babilônia ela acabou aí por cair e se tornou aí de certa forma um símbolo, né, dessa ideologia do mundanismo. Então, por isso que nós devemos estar aí atento. E nós vamos ver também que o mundanismo é esse conjunto de ideias contrárias a Deus, como já foi dito. Ele opera por trás das instituições, da cultura, da política, da economia, das religiões e das formas de pensar e agir na sociedade. Suas ideias são visíveis no ambiente urbano. Primeiro de tudo, nós vamos ver que tem a imoralidade, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Versículo 3. Isso, irmão, se nós olharmos, isso é só uma pequena característica, né, do mundanismo. E nós vamos ver que tanto na palavra do Senhor, quanto também nos dias de hoje, nós devemos de estar atentos, né, porque a palavra ela vai nos ensinar, nos instruir a fugir desses conceitos que são apresentados, né, que são vistos dentro da cidade. É característica mesmo já da grande parte da cidade, como nós vimos aqui. Esse mundanismo, né, dentro desse sistema de mundanismo, nós podemos abordar o conceito de imoralidade. Nós sabemos que a imagem da prostituição, para retratar tanto a imoralidade quanto a idolatria, é comum no Antigo Testamento. Então nós devemos de estar atentos. É possível, né, irmãos, percebermos, né, nos dias de hoje que há a prostituição, de certa forma, explícita na grande maioria das cidades. Hoje em dia já virou, entre os jovens, muitas das vezes, comum prostituir-se de alguma forma. Nós sabemos que tudo isso são ideologias, né, imorais e que não condiz com o que a palavra do Senhor diz. Muitas das vezes, né, nós vamos entender que a cidade em si, ela tem proporcionado isso, porque as ideologias elas vão surgindo e vão sendo aí, vai de certa forma angariando adeptos, e as pessoas parece que vão se conformando e até querendo fazer parte sem querer sentir-se integrada, né, de um determinado grupo, de uma forma de pensar e querer se tornar normal. Não sei se você já escutou a expressão: ah, mas todo mundo lá vai vestido de tal forma, todo mundo faz isso ali naquele grupo. Ah, todo mundo bebe, todo mundo fuma, é normal isso. E nós vamos vendo que são aí coisas que acaba sendo normal para quem não conhece a palavra do Senhor, porque está inserido naquele meio e como não é proibido muitas das vezes, né, por lei, acaba adquirindo, então se tornando um normal do mundo, mas que muitas das vezes para nós, né, que somos cristãos, nós devemos aí de estar atento como foi tratado na palavra do Senhor e aqui na lição também acerca da imoralidade. Eu gostaria também de deixar aí a oportunidade, né, para o nosso irmão Arnon, se ele tiver algo a complementar ou falar acerca desse tema do qual estamos discutindo. Não, acho que está bem completo, Lucas. Eu só quero trazer as palavras do pastor Ademir, pastor do nosso campo. Inclusive, se você quiser participar, deixe suas considerações aqui nos comentários, nós estaremos, na medida do possível, lendo aí, para a gente estar também batendo um papo e aprendendo também juntamente com todos. O pastor Ademir diz assim: o grande problema que nós estamos enfrentando hoje é que as pessoas querem viver segundo suas ideias ou suas ideologias.
Portanto, como você disse mesmo, a Babilônia representa todo um sistema mundano, todo um sistema mal, corrompido, que vai estar num momento final onde vai estar todo um caos, né, no mundo, e a gente sabe que os governantes, os poderosos entregarão a chave de sua cidade, seus países, para essa grande pessoa que é o anticristo, e posteriormente todas essas demais coisas serão reveladas, como Babilônia, né, que é aqui representada pela meretriz, que a gente sabe que é todo o sistema mundano e corrompido que se fará presente, como também fez no passado com Sodoma e Gomorra. Dando continuidade, então, nós vamos ver também uma outra característica, né, de Babilônia. E também, se você analisar, se você poder aí olhar para dentro da sua cidade, você também vai conseguir aí ver que as características, né, de Babilônia também tem aí atrelado a ela o materialismo. Mas seria só em Babilônia isso? Eu acredito que é claro que, como nós dissemos, né, Babilônia significa então os ideais, né, as ideias contrárias a tudo que Cristo e Deus deixou para nós seguirmos, né? Mas nós vamos ver aí que o materialismo, né, ele é também a ideia simbolizada aí da Babilônia. Pois às custas do seu luxo excessivo, que os negociantes da terra se enriqueceram. Capítulo 18, verso 3. E ele se manifesta no consumismo como referência de vida, no versículo 11, motivado pela ambição e ganância pelo supérfluo, versículo 12 e 14, e luxuoso, o verso 7 e o 9, pela injustiça social que desumaniza e trata como mercadoria os corpos e a alma de seres humanos. Nós vimos, né, se nós analisarmos, né, as principais ideologias, né, da cidade, assim como as principais ideologias, né, babilônico, é o materialismo. Nós sabemos que o materialismo, né, o consumismo também, são muitas das vezes as causas de muitas das vezes as pessoas serem exploradas, muitas das vezes as pessoas fazerem qualquer coisa para ter alguma coisa. Nós sabemos que o grande acúmulo, né, de riqueza também são aí ideologias que são desenvolvidas, né, e muitas das vezes imposta para a sociedade atual em diversas cidades. É comum as pessoas colocarem aí como meta de vida, não sei se talvez para distorcer a palavra, ou muitas das vezes está sendo aí uma estratégia, muitas das vezes usada pelo inimigo das nossas almas, mas que falam para que as pessoas tendem a se enriquecer e que as pessoas tendem a atingir aí os primeiros milhões e que as pessoas tendem a viver num mundo de luxo, um mundo onde dão valores às coisas e muitas das vezes não dão valores ao ser humano. Então nós devemos de tomar cuidado, porque esse é o segundo símbolo, né, babilônico, o materialismo. E esse materialismo, se você olhar, ele pode estar aí inserido próximo a você, e muitas das vezes, como o nosso irmão Arnon comentou, algumas ideologias têm aí querendo tomar posse até do nosso meio cristão, dentro das igrejas. Então, por isso que nós devemos de estar atento, porque se nos declaramos cristão, nós devemos aí estar atento a esses conceitos, né, de materialismo excessivo, de luxúria, de ganância, de ambição, de ter as coisas a qualquer preço e a qualquer custo. Então nós devemos de estar atento a tudo isso, porque nós vemos nos dias de hoje
Não sei aí na sua cidade, mas falo assim do que muitas das vezes nós vemos até pessoas que têm aí bastante influência na internet, tem bastante seguidores e tem aí bastante influência em canais informativos que pregam, muitas das vezes faz uma mistura de cristianismo com mundanismo e acabam aí pregando ideologias de riquezas, de luxúria, acabam incentivando disputa e ganância entre os irmãos e muitas das vezes esquecem de pregar e falar sobre o amor, de falar sobre o plano de salvação, que é o intuito principal. Então nós devemos de estar atentos para que a Babilônia ela não venha para dentro da igreja, para que os ideais babilônicos eles não venham fazer parte da igreja. Lucas, o importante é que assim, geralmente essa questão de finança e dinheiro para nós evangélicos parece um tabu, né? Só que o que a gente tem que separar é como vários pregadores, vários estudiosos já disseram, né? Não é pecado nós termos dinheiro, não é pecado nós sermos ricos, milionários, mas como a Bíblia disse, né? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Deu um probleminha aqui na câmera, mas voltamos. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É que Paulo escrevia a Timóteo, 1 Timóteo 6 a 10. Como você disse, dinheiro é bom, dinheiro em nosso cotidiano é necessário para a nossa sobrevivência, mas ele não pode ser o fim. Ele deve ser tratado como um meio de subsistência, um meio para você também ajudar na própria igreja. Por quê? Com a sua oferta, com o seu dízimo. É claro que nem todas as pessoas vão ser ricas, milionárias, né? Como muitas ideologias que as pessoas chamam ideologias bíblicas, né? Que pregam, não, se você der uma oferta de 50 mil reais, Deus vai te abençoar, dando triplo, dobro. Não, dá seu carro, sua casa, que Deus vai te abençoar com uma casa maior. Deus pode te abençoar, mas essa ideologia está totalmente deturpada. Por quê? Porque a pessoa não está dando com o coração sincero. Ela está objetivando o quê? Mais lucro, né? É como se fosse, com essa ideologia, parece que Deus é bancário, né? Você deposita 50 e no final do ano você saca 500 mil. Então a gente sabe que não é assim. E um grande exemplo da Bíblia é Judas Iscariotes. Ele era um discípulo, um dos 12, andava com Jesus, mas seu coração não estava lá, não estava nele, estava no dinheiro. Tanto é que nas passagens bíblicas é claro, e está lá, que Judas, como era o cara que segurava a bolsa lá, né? Podemos dizer assim que era o tesoureiro, ele subtraía o que as pessoas lançavam dentro da bolsa. Então, você vê que, apesar de Judas estar andando com Jesus, estar andando com diversos apóstolos, o coração dele não estava lá, estava no dinheiro. Tanto é que o grande sinal, a grande questão de Judas foi quando traiu Jesus. Ele traiu ainda por dinheiro, por 30 moedas de prata. E no final disso, podemos dizer assim, né, que ele não usufruiu de nada disso, porque ele ficou com tanto remorso, tão atormentado, que tirou a sua própria vida. Portanto, o nosso mundo, as ideologias de hoje, as pessoas vão falando assim, não, eu preciso ter bons empregos, bom estudo, uma quantia de dinheiro X, porque aí eu vou poder estar tranquilo para adorar a Deus. E às vezes até a gente, né? Às vezes a gente deixa um pouco de lado as coisas de Deus para questão de estudo, né? Correr atrás de dinheiro, não que isso seja errado,
mas que possamos ter equilíbrio, pois num mundo tão competitivo que nos ensina sempre a ganhar, 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 ganhar e sempre ganhar mais dinheiro, às vezes a gente pode se perder e nunca mais encontrar o caminho. Como já foi dito, o dinheiro é a raiz de todos os males. E quantas pessoas não morrem por conta do dinheiro, quantas pessoas não matam por conta do dinheiro, quantas pessoas não brigam entre si, sejam entre amigos, familiares, por conta de dinheiro. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes essa ideologia pode estar não dentro da nossa igreja, mas dentro do nosso coração, dentro da nossa casa. É isso aí. Então, por isso que nós devemos, né, sempre estar atento a tudo quanto for contrário à palavra de Deus. Como que você sabe que uma ideologia ela é ou não para você? Se você é cristão, se você vê que ela não condiz com aquilo que a palavra de Deus diz, se você vê que ela, de certa forma, quebra qualquer um dos mandamentos do qual foi instituído por Deus, você já tem que, de certa forma, tentar aí não participar, nem apoiar e muito menos aí praticar as coisas impostas por essa ideologia. Então nós vimos, essas são algumas características, né, da Babilônia em si, claro que representada como um símbolo. Nós vamos ver aí também que a outra característica, né, da Babilônia é a autossuficiência. Achar que não precisa de ninguém. Era uma cidade aí que, por ter muitas atrações, acredito eu que da parte do inimigo das nossas almas, as pessoas talvez se enchessem, se alegrassem talvez disso. E aqui tem destacado na lição a seguinte forma: Babilônia era uma cidade de que glorificava a si mesma, não a Deus. Julgava não necessitar do Rei dos Reis. Em seu coração, ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. 18:7. Capítulo 18, verso 7. Ela representa a autossuficiência humana, presente nas cidades, em que as pessoas julgam não precisarem de Deus, buscando o sucesso e as conquistas, e quando os alcançam, se sentem intocáveis e superiores. Nós sabemos que essa ideologia também, nos nossos dias, né, nós conhecemos diversas pessoas. Muitas das vezes, irmãos, isso não vai estar talvez dentro, né, da igreja em si, da igreja materializada. Mas nós vamos encontrar, muitas das vezes, isso é materializado dentro do nosso coração, da nossa igreja local, do nosso coração. Então nós devemos de estar sempre atento, né, a isso, porque isso aqui são características da Babilônia. E tudo quanto é característica da Babilônia são ideais que são contrários a Cristo, são ideais mundanismo que não podem fazer parte do nosso dia a dia, não pode fazer parte do nosso ser, não pode estar assim dentro de nós. Porque quando nós nos vimos autossuficientes, automaticamente nós começamos a negar a Deus. E quando nós começamos a achar que tudo as coisas acontecem é porque nós fazemos, é porque nós somos seres humanos muito bons em tudo que fazemos, não, isso daí nós começamos a trilhar um caminho complicado. Nós vemos nos dias de hoje várias pessoas que sempre atribuem os feitos e as conquistas aos seres humanos como se nós fôssemos autossuficientes. E muitas das vezes nós esquecemos que nós só estamos aqui, que nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Porque se Deus ele não desse o mantimento, se ele porventura não fizesse cair a chuva, ou se porventura ele impedisse o sol, com certeza nós já teríamos sido destruídos. E nós sabemos que o nosso Deus ele tem sempre misericórdia, ele age ainda, mesmo o ser humano pensando dessa forma, achando que não necessita de ninguém, mas é totalmente errado. Se porventura você ainda acha que você chegou onde você está
porque você é autossuficiente, porque você não depende de ninguém, assim como a cidade, assim como os ideais babilônicos. Pare com isso. Só lembre que até você começar a se virar sozinho, teve alguém que te ajudou com o banho, teve alguém que te ajudou com a alimentação, que desde o princípio teve alguém que fez com que desse suporte para que você começasse a caminhar. Então, primeiro de tudo, e para que tudo isso ocorra, primeiro de tudo é que tem que ser manifestado a vida que vem de Deus. E depois, com certeza, os seus pais, familiares, pessoas que te ajudaram no primeiro momento. Então, a autossuficiência é, de certa forma, algo extremamente vinda da parte mesmo do inimigo das nossas almas, de Satanás. É algo que não vem de Deus. Pelo contrário, Deus ele sempre manda nós termos aí esse reconhecimento, né? Que se nós estamos aqui é por causa do Senhor. Ele manda sempre nós reconhecermos, sermos gratos, nós sermos aí nós sabemos reconhecer todas as pessoas que têm nos ajudado, que estão com nós, porque isso é bom, é agradável aos olhos do nosso Deus. Então vamos ficar atentos para não deixar essas ideologias mundanas entrar dentro dos nossos corações e da igreja. Então, autossuficiência, né? Às vezes é bem difícil também tratar esse tema, porque principalmente quando a gente é novo, né? A gente acha que pode tudo, né? Temos força para tudo, mas assim, inevitavelmente nós temos as nossas limitações, né, humanas, e nós precisamos de uns e dos outros, né? Como aqui nós estamos fazendo essa live, mas nós não estamos fazendo sozinhos. Precisamos sempre da ajuda dos nossos irmãos que estão nos assistindo e que estão cooperando com os nossos trabalhos. Mas o importante, a Bíblia traz mesmo essa questão em diversos textos. Mas o que eu separei aqui inegavelmente, nós estamos vivendo um momento muito atípico que nunca poderíamos imaginar que passaríamos. Quantas pessoas, né, com dinheiro ou sem, por exemplo, no caso lá em Manaus, lá, estão sofrendo, porque muitos têm dinheiro, mas não conseguem ter condições de comprar oxigênio, porque acabou. E a Bíblia traz algo do tipo de: você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então a nossa autossuficiência acaba aí. E aí vem a pergunta: o que é a nossa vida? Lá em Tiago, né? Salvo engano, capítulo 4, versículo 14. E aí é respondido: é um vapor. Aparece por um pouco e depois desaparece, desvanece. Então, o que quer dizer? Hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos suficientes à palavra, à nossa vida, aos nossos projetos. Amanhã, não. Um exemplo claro que nós podemos trazer, 3, de maneira rápida: Lúcifer. Lúcifer achou que era maior do que Deus, que não precisava de Deus. Golias, em relação a Davi, achava que era o maioral, porque realmente a força dele era descomunal. Mas Davi tinha uma coisa que Golias não tinha: Deus. E uma tragédia, uma das maiores tragédias que aconteceram foi o naufrágio do Titanic. Um dos seus idealizadores, um dos seus criadores, fundadores, disse a célebre frase: ninguém pode afundar este navio, nem Deus pode afundar este navio. Então mostra toda a índole de autossuficiência que às vezes nós como cristãos temos, né? Não podemos negar isso. Às vezes acha que nós fazemos pela nossa força, mas não. Deus está nos ajudando, Deus envia pessoas para estar nos auxiliando. É igual um time de futebol. Às vezes você pode ter o maior craque do mundo: Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e outros tantos que já passaram. Num determinado momento, ele pode fazer a diferença. Mas se não tiver o goleiro, não tiver o zagueiro, não tiver o lateral, não tiver o meio-campista para levar a bola, para defender,
ele não vai fazer nada. E aí entra, para finalizar, o texto de Salmos, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós devemos confiar no nosso Senhor, que é o nosso Deus. Então, assim, infelizmente, nós às vezes cometemos esse erro de acreditarmos que nós fazemos, nós vamos, mas não é assim que funciona. Nós sabemos que se nós estamos tendo condição para isso, é porque Deus assim está nos permitindo. Porém, nós devemos vigiar para que essa ideologia da autossuficiência não venha contaminar o nosso coração e esqueçamos que Deus está nas nossas vidas, que Deus é tudo para nós. Isso mesmo, nós devemos de então estar bem atento, né, a todas essas ideologias. Nós sabemos que são falsas ideologias e isso daí, creio eu, que é mesmo assim da parte do mal, do maligno, que quer fazer com que o ser humano ele se perca, né, de alguma forma. E se nós não tomarmos cuidado, esse é um caminho que pode nos levar a nos perder. Autossuficiência, então nós devemos de estar bem atento a isso. E se porventura, né, em determinado momento, agimos dessa forma, nós possamos aí voltar aos nossos corações, reconhecer que só Deus ele é o Todo-Poderoso e que Ele quem faz todas as coisas. Mas mais adiante também nós vamos ver, em quarto lugar, aí, a falsa religião. Como nós vamos ver, né, o texto diz que todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Capítulo 18, verso 23. Isto é, pelo engano espiritual e apostasias satânicas promovidas pela Babilônia. Então nós devemos de estar atentos, porque Babilônia ele tem aí, como nós vimos, né, esse sistema mundano, né, esse sistema mundanismo, sistema babilônico, há diversas características. E se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a olhar como são as falsas religiões, como as pessoas estão prestando os seus cultos aos seus deuses. E se muitas das vezes nós estivermos aí inseridos, como nós estamos, né, inseridos nesse contexto da cidade, todas as vezes nós vamos olhar aí feitiçaria, pessoas fazendo sacrifícios que não condiz com o que a palavra de Deus diz, estão caindo numa das características desse mundanismo babilônico. E nós devemos de estar atentos para não aceitar, de certa forma, isso dentro dos nossos templos, porque isso começa fora, né, da igreja, começa na cidade. Você percebe que um começa a fazer de uma forma, o outro vai vendo e vai começando a influenciar. E assim era também na Grande Babilônia, né? Como nós vimos aqui, nós sabemos que isso tudo pode acontecer. É por isso que nós devemos de estar atentos. Porque quando vir aquele que tem de enganar de muitas formas, né, a humanidade, nós sabemos que ele, se for preciso, vai fazer descer fogo do céu para tentar enganar os seres humanos. Mas por isso que é interessante nós não ficar aí desatento com o que a palavra de Deus diz. Nós devemos de estar atentos para nós combatermos esse mundanismo, essas falsas religiões, falsas pregações, porque começa mudando um pouquinho, vai indo. Quando nós vamos analisar aquela situação ou como que aquelas pessoas estão prestando um culto, já não parece mais nem um culto, vai se parecer mesmo com uma festa pagã, uma festa muitas das vezes aí envolvendo artifícios religiosos, mas que você não consegue encontrar Deus ali naquele lugar. Por quê? São ideias pagãs, são falsas religiões, são falsas ideologias. Então, vamos estar atentos a todas essas coisas.
Então, Lucas, eu acho que essa questão da falsa religião pode ser resumida, né, em uma passagem que o próprio Jesus disse, né? Vou até ler aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Aí ele completa: então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afasta de mim, vós que praticam o mal. Infelizmente, nós estamos vendo aí, ainda mais com o advento aí de cultos online, diversas coisas que a gente tem mais fácil acesso, que antigamente nós ouvíamos dizer, mas não era tão explícito. Hoje a gente vê muitas coisas que se autodenominam cristãos, evangélicos, mas que a gente vê que a essência é totalmente contrária ao que a Bíblia diz. Inclusive, o pastor Ademir diz aqui no comentário algo muito interessante acerca disso. As pessoas sempre vivem escolhendo, mas a melhor escolha é servir a Deus, procurar seguir o que está escrito na Bíblia Sagrada. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 40, versículo 8. Hoje tem surgido ideias de que a Bíblia está ultrapassada. Temos que tomar cuidado com essas ideias. Pastor Arlindo também diz aqui: essas ideologias da cidade podem ser detectadas em algumas congregações cristãs. Vide as 7 igrejas do Apocalipse. A solução é ouvir o Espírito Santo. E para arrematar tudo isso, um versículo que ficou muito famoso aí, que muita gente deve ter ouvido, que é João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso aí. E ainda sobre as características, né, desse sistema babilônico, dessas ideologias babilônicas, nós vamos ver que em quinto lugar nós temos hostilidade à fé. Nela foi encontrado o sangue de profeta e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Capítulo 18, verso 24. Uma das marcas e ideais do mundanismo é a hostilidade para com aqueles que têm a fé em Jesus Cristo. Nós vimos então, né, irmãos, como é complicado essas ideologias mundanas. Porque nós percebemos que até contra nós, se nós não tomarmos cuidado, já nos dias de hoje nós percebemos que há, de certa forma, tanto perseguição, chacota, muitas das vezes, como foi dito, né, aqueles que pregam, né, a palavra de Deus, muitos vêm até a morte porque outras pessoas, né, os perseguidores, chegam a matar. Ainda nos dias de hoje, aqueles que professam a fé em Jesus é perseguido. E nós vemos aí que em determinados países é proibido levar o evangelho, é proibido falar da palavra de Deus, é proibido falar de Jesus, por não acreditarem ou por quererem aí impor uma determinada religião ou impor uma determinada ideologia. Então nós vimos que se nós não começarmos de certa forma, né, a combater esses ideais babilônicos, eles podem aí afetar muito a igreja. Nós sabemos que há um desfecho, né, final já para a igreja de Cristo, mas nós, em nosso tempo, nós devemos de estar aí atento, lutar, porque quando nós vemos lugares, né, que eles, de certa forma, não deixam nós pregar o evangelho, há perseguição, há chacota pela fé que você profere ou exerce. Claro que tudo isso vem aí contra aquilo que a palavra de Deus diz. Então nós devemos de analisar, tomar cuidado, porque nós sabemos que essa palavra ela tem poder e ela subsiste ao tempo, ela é eterna. Nós sabemos que a palavra do Senhor ela é uma palavra firme, do qual
nós sabemos que não há alteração e que ela é atemporal, ela não envelhece, ela está sempre atual. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós professamos, né, que nem aqui no caso, a palavra de Deus, muitas das vezes, dependendo do lugar, nós podemos aí ser levados até a morte por pessoas que não creem, que não quer que haja também uma pregação e que não haja, de certa forma, a execução da fé em determinados lugares. Então que nós possamos aí estar atentos. Tudo isso são características do mundanismo, com base no que vem a ser aí um sistema babilônico, né? Que nós aí conseguimos entender e detectar com base na palavra do Senhor. Nós vamos estar passando aí para a segunda parte da lição, o segundo tópico que diz sobre as ideologias e a igreja. Nós vamos então ainda mais estarmos aí aprofundando um pouco sobre as ideologias que muitas das vezes estão aí querendo adentrar até as igrejas, como foi dito nos comentários, que nós devemos de estar, né, bastante atentos, porque tem lugares aí que não se parece mais nem uma igreja, não se parece nem mais que está se fazendo um culto reverenciado a Deus, que é todo-poderoso, que é o nosso Deus, o único Senhor. Então por isso que nós devemos de estar atentos. Assim diz a lição num primeiro parágrafo. Apocalipse 18 é um retrato das ideologias ou conjunto de ideias que age por trás do pensamento e do comportamento de muitas pessoas na cidade, bem como de muitas organizações, culturas, economias, organizações, culturas, economias, valores e crenças das civilizações ao longo da história. Isto é, o sensualismo, materialismo, autossuficiência, falsa religião e hostilidade à fé. Então que nós possamos aí estar atento a esse sistema. Esse sistema, irmãos, não é tão falado, né? Muito assim, eu pelo menos ao conversar, né, com amigos, eles não conseguem muitas das vezes identificar que muitas das coisas fazem parte desse mundo. E nós sabemos de que tudo quanto é pertencente a esse mundo vai ficar aqui. E muitas das vezes tem, como nós estudamos, né, há pessoas querendo acumular aí bens, riquezas, tem pessoas vivendo, na verdade, só para isso. Que é como foi bem explicado, né, pelo nosso irmão Arnon. Não é pecado você ter aí algo que você consiga viver e sobreviver bem. Mas tem pessoas que colocam isso como meta de vida, a ponto de passar por cima de qualquer pessoa e de qualquer coisa, a ponto de negar aquilo que crê para poder realizar os feitos. Então nós devemos de estar atento com essas imoralidades, com tudo que ocorre nesse sistema mundanismo. Esse sistema de valores deturpados esteve sempre operante no mundo e continua sustentando o tecido cultural das cidades em que estamos. Quais as implicações disso para a missão da igreja? Apocalipse 18 ensina, em primeiro lugar, que a igreja deve denunciar esses valores e ideias como pecados contra Deus. Então nós, com base aqui já na lição, com base na palavra do Senhor, nós devemos de estar atento e ir contra tudo quanto está sendo pregado pelo mundanismo. Essa é uma forma, essa é a missão da igreja. Uma vez que no começo da lição foi dada qual é a missão da igreja dentro das cidades, mediante a tantos desafios. Você talvez ficou perdido sem resposta, talvez sem aí uma resposta num primeiro momento. Mas, irmãos, só de nós negarmos, só de nós pregarmos ao contrário, só de nós já não aceitar
todas essas coisas nós já estamos aí ajudando claramente a desenvolver um bom evangelho, um evangelho puro, verdadeiro, dentro das nossas cidades. Então, por isso que nós devemos de estar atento. E assim, lembrando que isso, irmãos, é com base em Apocalipse 18, que nós, então, para que nós possamos aí combater isso, nós devemos de sempre nos posicionar contra a tudo que é mundano. Então, essa questão da ideologia nas cidades que desafiam a igreja. No primeiro ponto, às vezes a gente pode pensar, não, nós temos que ficar inertes, né, a isso. Mas o próprio Jesus disse, eu não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Portanto, por todas essas questões, nós temos que também passar a enfrentar, como todos os nossos antepassados passaram, como o próprio Jesus, ao se fazer homem, veio e passou por questões locais da época, né? Questão de tributação, falando, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, curando quando os seus opositores vieram falar, mas por que você está curando no sábado? Enfim, diversas situações que a Bíblia nos relata. O desafio da igreja é tentar combater isso. Qual forma? Talvez a mesma forma que Jesus usava. Jesus pregava por parábolas, por quê? Ela usava o contexto local, o contexto que ele estava, para que as pessoas entendessem. E nós devemos usar os nossos contextos atualmente para que as pessoas entendam acerca da palavra de Deus, acerca das Escrituras. Porque eu estava pensando, inclusive, acho que até foi com o Lucas que eu comentei. Hoje em dia, se nós formos debatermos isso de ideologia ou qualquer outro ponto bíblico, né, de evangelismo, porque a lição foca na questão evangelística na cidade, é quase que impensável nós utilizarmos as mesmas práticas de antigamente. Quais eram as práticas mais utilizadas? A gente se reunia, às vezes num sábado, fazia um monte de folheto e saía entregando na rua, saía batendo nas casas e entregando. Arnon, mas isso não funciona? Pode até funcionar em determinados casos, mas o que a gente nota é que essa modalidade, essa prática não atinge mais as pessoas. Por quê? Se você bater na casa de alguém sábado à tarde, muitas das vezes a pessoa vai ver pela câmera e vai falar assim, não vou atender, quero descansar, ou às vezes não conhece, não vou atender. Ou você vai entregar um folheto, e eu lembro de uma vez que isso foi um fato que marcou. A gente entregou o folheto, aí foi num bairro, e quando voltou tinha um monte de folheto jogado fora. E isso acontece porque hoje em dia nossa vida está pautada toda através da tecnologia, através de smartphone, celular, notebook, computador. Então, nós temos que traçar estratégias, né, para combater essas ideologias através desses mecanismos, como nós hoje estamos aqui utilizando a internet para o quê? Para levar conteúdo bíblico, doutrinário para pessoas da nossa cidade, como pessoas de outras localidades, para que elas também possam ser alcançadas. Por quê? Porque hoje em dia as ferramentas que nós estamos vendo de desinformação, a famosa fake news, né, estão todas na internet. Às vezes você recebe uma mensagem lá pelo WhatsApp. Aí, num clique, você compartilhou essa mensagem para um monte de pessoas. E aquilo que é mentira se torna verdade. Por isso que, para nós combatermos essas ideologias, nós temos que ir direto na fonte, verificar a fonte. Qual é a nossa fonte? A Bíblia Sagrada. Como eu disse, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Por que nós temos que sempre consultar a Bíblia Sagrada? Porque às vezes você sabe que aquilo é mentira, aquilo não é verdade. Mas de tanto você ouvir, você acaba acostumando, vai acostumando, e depois aquilo que era mentira acaba se tornando verdade na comunidade, na sociedade e até nas nossas vidas. E aquilo que às vezes pode ser uma prática que, digamos, inofensiva, pode atingir também a igreja local. Por quê? Via de regra, nós pegamos as nossas práticas e às vezes esquecemos e levamos também para a igreja. Mas a igreja é um lugar separado para nós reunirmos e adorarmos a Deus. Adorarmos aquele que nos criou, nos formou. Mas às vezes na nossa carnalidade, humanidade, nós, ao invés de afastarmos as nossas ideologias humanas, nossos problemas humanos, nós às vezes levamos também para dentro da igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas questões e também com essas questões ideológicas. Para arrematar aqui, cantamos às vezes em nossos cultos um hino que diz que nós somos forasteiros, né? Que estamos em terra estranha, que somos embaixadores dos céus, ou seja, representantes de Deus aqui na terra, e estamos aqui para trazer as boas novas de perdão. Aí o refrão dela diz: eis a mensagem que nos deu aquele que por nós morreu, reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Então nada mais é que nós somos ferramentas, somos instrumentos para afastarmos essa ideologia e para que pessoas sejam salvas. E por fim, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes nós, como disse anteriormente, podemos estar incorporando. Um dia eu vi um debate muito interessante acerca, que vocês já devem ter visto, ouvido, da liberação do aborto na Argentina, né? E o interessante é que uma conhecida minha, ela era a favor, e por outro lado, ela é vegana, né? Essa ideologia que você não pode comer nada, né? Carne, peixe, coisas, você só pode comer coisas naturais. Aí eu falei, bom, você é a favor do aborto, né? Ou seja, da morte de feto, de crianças, né? Enfim, não entrarei nessa questão. Você é a favor da morte de um ser humano, mas é contra a morte de um animal que Deus instituiu para que pudéssemos nos alimentar? Ela ficou sem resposta. Então, assim, às vezes essas ideologias parecem ser boas, mas à luz da palavra de Deus não tem nexo. Por quê? Como você pode, não estou entrando aqui no debate, mas só para fazer você pensar. Como você pode apoiar a questão do aborto, ou seja, a morte de um feto, de uma criança, né? Por livre-arbítrio, porque você não quer ter, ou por um descuido você, infelizmente, teve aí a questão da gravidez, e defende que não pode matar animais que Deus instituiu para que pudéssemos nos alimentar. Então, nós devemos tomar cuidado, né? Porque senão a gente pode também estar caindo em algumas armadilhas que, como nós vamos ver na próxima questão, que nós devemos literalmente fugir. Muitas das vezes nós devemos estar atentos. Determinados lugares, né, determinadas pessoas vão até falar assim, mas é a cultura de determinados lugares. Em determinado lugar é normal nós fazermos isso. Mas nós devemos de estar atento, porque tudo que vem contra, né, seja prostituição, consumismo, luxúria, tudo, ridicularização da fé, todos aqueles que vêm contra os princípios e ideais pregados por Cristo, nós devemos de estar atento, porque tudo isso nós vamos ver aí que em Apocalipse 18 vem nos ensinar. E nós vamos ver aqui, vou ler um versículo que está em Apocalipse 18, verso 5, e diz assim: pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Nós devemos de estar atento, né, à nossa cidade, aos nossos templos, nosso coração tem de estar
atento a tudo isso, porque para nós não cairmos aí no mesmo erro das grandes cidades, porque nós sabemos que Deus ainda ele olha do céu, ele está com os olhos atentos para esse lugar e ele sabe e identifica tudo o que acontece aqui, para que no futuro nós não venhamos a chorar, assim como foi com a cidade de Sodoma e Gomorra, Babilônia e Nínive. Nós devemos estar aí atentos aos dias de hoje. Foram cidades que fizeram tudo quanto era possível para atingir a ira do Senhor. Faziam tudo o que era desagradável ao Senhor. E ainda assim Deus, através dos seus profetas, ele tentou aí anunciar para ver se as pessoas viessem a um arrependimento, para ver se houvesse mudança da parte das pessoas, mas mesmo assim, nessas grandes cidades aconteceu que o pecado tomou conta de tal forma a ponto que eles vieram aí a ser destruídas. Então que nós possamos estar atentos, irmãos, porque nos nossos dias todas essas coisas, se nós começarmos a fazer um parâmetro e ver o que acontecia na cidade de Nínive e com as que está acontecendo aqui na nossa cidade, um parâmetro com o que acontecia em Sodoma e Gomorra e nas grandes cidades, e também aqui, nós vamos começar a puxar ponto a ponto e ver que muitas das vezes a cidade ela tem essas características. Então que nós possamos estar sempre pedindo misericórdia para Deus, que nós possamos aí voltar-se para Deus e que nós possamos estar sempre aí pregando contra o mundanismo e a favor do evangelismo. Ainda dando continuidade à lição, diz assim a lição de hoje, Apocalipse 17, mostra a influência do mundanismo na história. E o capítulo 18, sua completa ruína que se dará pelo retorno de Jesus. Capítulo 19. O sistema desse mundo está com as horas contadas. Assim a igreja chama as pessoas da cidade ao arrependimento. Assim como está em Atos 17, do 30 ao 31. Mostrando que os valores desse mundo opostos a Deus levarão apenas à ruína e à destruição. Por isso devem buscar salvação que pertence apenas ao Senhor, nosso Deus, assim como está em Apocalipse 19. Você já pensou? Nós todos morando numa cidade do qual é integrada muitas das vezes, e fragmentada também por diversos motivos, mas que de certa forma nos comunicamos, com esses pontos da cidade. Nós sabemos que de dentro da sua cidade o Senhor ele procura por pessoas. E nós sabemos que há crenças de viver o hoje, há crenças de aproveitar essa vida, porque nós não sabemos o que há de vir. Hoje nós queremos aí abrir o seu olho, porque a palavra do Senhor ela já nos reservou o que há de vir. E então nós devemos estar atento a tudo isso, porque nós sabemos que haverá destruição também para a nossa terra. Se nós sabemos que quando o nosso Senhor ele vier, e ele vier a buscar os seus, ele irá, de certa forma, destruir, vai deixar para trás aqueles que não quiseram ouvir a palavra do Senhor, não quiseram aceitar. E muitas das vezes você e eu podemos aí se deixarmos levar por essas ideologias e cairmos até nesse grande erro. E talvez vai ser aí motivo de desgosto eterno. Nós vamos ficar para trás e não iremos adentrar aquela cidade santa, porque nós sabemos que nessa cidade santa não entra os vícios, não entra a comelância, não entra a prostituição, não entra nada do mundanismo. E que nós, mesmo sendo humanos e estando integrado a esse mundo perverso, é difícil nós estarmos lutando, é difícil, nós temos de lutar com os nossos próprios olhos, com a nossa própria carne, com os nossos próprios desejos, é difícil.
Mas para nós podermos adentrar os céus, nós devemos de fugir de práticas babilônicas, nós devemos fugir de tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Então que nós possamos estar atentos, para nós não participarmos aí dessa destruição, para nós não estarmos inseridos naquilo que há de ser destruído, mas que, pelo contrário, que nós possamos aceitar a Jesus, porque só há uma forma de salvação. Se nós crermos, for batizados, se nós aceitarmos a viver de acordo com Cristo. É claro que nesse caminho é difícil trilhar, vai ter altos e baixos, vamos talvez cair, pecar e errar. Eu não estou falando aqui que eu sou melhor do que ninguém, que eu faço as coisas certas e que as pessoas que estão no mundo estão fazendo tudo errado. Não, mas há uma ideologia dentro de mim, a ideologia cristã, que mesmo se eu errar, eu tenho para quem pedir perdão, eu sei como agir, eu sei que o Espírito Santo de Deus ele nos ajuda a não cair no erro também. Então a possibilidade de nós errarmos é bem pouca do que quando nós estamos desprotegidos. Porque quando nós estamos desprotegidos, sem uma ideologia, um chega e fala uma coisa, vamos ali fazer isso, é legal, você vai gostar, aí você cai num erro, às vezes sem saber. Aí o outro vem e fala uma outra coisa, te ensina algo diferente, que vai sempre massacrando você. E nós acabamos caindo e se inserindo cada vez mais nesse sistema. Quando você se achega a Cristo, você tem a certeza que Ele dá o perdão, que Ele lava as nossas vestes, que Ele perdoa os nossos pecados, e aquele livro escuro que nós estávamos escrevendo começa a ser colorido, porque a história começa a mudar. Então que nós devemos estar atentos a estas coisas, as coisas que estão tentando adentrar a igreja. Muitas das vezes você que não é conhecedor está aí, perdido. Mas fique atento a todas essas coisas. A própria Bíblia diz, né, que devemos fugir da aparência do mal. Como bem você disse, o pastor Ademir colocou aqui, o sistema deste mundo está com as horas contadas. Precisamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, em todos os lugares que tivermos. Vamos assumir um compromisso esse ano de levar pelo menos uma pessoa a Cristo. E ele termina aqui dizendo um texto bíblico: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, o texto é muito claro, né? Fugir. Está no singular. Por quê? Porque, infelizmente, né, podemos dizer assim, a salvação é individual. Porque talvez se dependêssemos de nós, humanos, né, tentaríamos ser coletiva, né? Nossa casa, se um se salvar, salvam-se todos, né? Ou todo mundo da nossa família, se um salvar, leva todo mundo. Mas, infelizmente, não é assim. Então, por que nós devemos fugir? Porque nós podemos cair, nós podemos errar e não conseguir mais sair, né? Às vezes a gente assiste esses filmes e às vezes a pessoa está presa lá e para fugir daquele local é um plano fenomenal, podemos dizer assim. Quem já assistiu Prison Break, uma série aí, o cara entra por conta própria, podemos dizer assim, dentro da prisão para salvar o próprio irmão. Vou dar um spoiler, ele consegue sair. Mas quando ele entra lá dentro, ele tem diversos contratempos que ele não esperava. E aí, tudo isso dificulta a sua caminhada. E quantas vezes nós mesmos, né, não falamos assim, não, eu vou fazer isso aqui, aí depois eu vejo de ir para a igreja, eu vejo de pregar o evangelho, eu vejo de fazer tal coisa. E às vezes, na correria, nos percalços da vida, a pessoa não faz. Aí vem o arrependimento. Nossa, eu poderia ter feito aquele dia tal coisa, né? Ou senão, nossa, eu esqueci de fazer, agora passou o prazo, vou ter que pagar os juros, correção monetária em caso de dívida. Então, por isso que Deus diz pra gente fugir da aparência do mal. Porque o diabo anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Isso é fato.
E uma questão acerca da salvação, que eu disse anteriormente, que era individual, já citamos aí a cidade de Nínive e principalmente Sodoma e Gomorra. Quem morava naquela localidade? Ló e sua família. E o que aconteceu? O anjo foi lá e falou, a cidade vai ser destruída, venham, vamos sair daqui e não olhe para trás. A história praticamente todo mundo conhece. O que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Mas, Arnon, mas ela já não tinha saído da cidade? Sim, mas a ordem era clara, não olhe para trás. Ah, mas por que não olhe para trás? Porque ela tinha um significado. Ela estava saindo, mas o coração dela estava lá. Popularmente a gente às vezes fala, né? Ah, hoje só meu corpo está aqui. Minha cabeça ou meu espírito está lá na cama. Não é assim que a gente fala às vezes? Ou às vezes a gente fala, hoje eu só estou de corpo presente. Minha cabeça está pensando nos problemas. Então, o coração da mulher de Ló não estava pensando na salvação. Estava pensando nas coisas que ela deixou para trás, nas regalias, nas roupas, enfim, nas coisas que ela tinha naquela cidade. Inclusive também o povo de Deus, quando saiu do Egito, em determinado momento, eles estavam com o corpo presente, mas o coração lá no Egito. Inclusive começaram a questionar Moisés, você me tirou de lá para morrer aqui no deserto, morrer à frente deste mar, morrer de fome, morrer de frio, de calor. Não importava que lá eles estavam sendo escravizados, apanhavam, eram mortos, chicoteados. Mas podemos dizer assim, que as pessoas se contentavam com pouco. E a gente vê que hoje em dia as pessoas se contentam com pouco, né? Sendo que nós temos um grande prêmio a receber. Por quê? As únicas certezas que nós temos na vida são a morte e que Jesus vai voltar. E aí é a grande questão. Você vai querer receber esse prêmio quando Jesus voltar ou vai querer receber o prêmio dessa vida? E aí entra também diversas outras questões no caso do Brasil, está muito polarizada a questão política, inevitavelmente. Isso tem atingido até pessoas dentro da igreja por discordâncias. Eu gosto do partido A, gosto do partido B, gosto do partido C, eu quero que aquela determinada pessoa saia, que ele não faz nada certo, não faz nada errado, enfim. Isso são argumentos humanos que às vezes nós pegamos, né, para discutirmos isso. É saudável, às vezes, discutir, mas nós sabemos que o nosso reino não é deste mundo. Igual nós conversávamos agora há pouco, né? A nossa carne, a nossa questão humana, a gente quer que melhore. Mas à luz da Bíblia, a gente sabe que, infelizmente, não vai ter mais refresco, né? Como a gente diz, água e sombra fresca. A gente sabe que as coisas estão começando a se afunilar. Portanto, a recomendação é que nós oremos pelas nossas autoridades, pelos nossos reis, para que tenhamos, né, uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Portanto, o que a Bíblia nos ensina é que devemos fugir. Já dissemos, nós estamos no mundo, nós estamos inseridos aqui, mas nós não somos do mundo. Nós devemos ser aquela luz que brilha, né? É claro, nós temos nossos erros, temos nossos defeitos, temos nossos pecados. Mas nós, como conhecedores da palavra de Deus, sabemos que Deus também é poderoso para nos perdoar, desde que nós confessamos os nossos pecados de todo o coração. E, arrematando, a lição nos traz as seguintes alternativas de igreja. A igreja da cidade, para a cidade ou na cidade. Qual seria a nossa igreja? Para a cidade, na cidade ou da cidade? Aquela igreja que tem relevância? Ou é mais uma igreja que abriu ali e vai fechar daqui a algum tempo? Ou aquela igreja que talvez
podemos dizer assim, é insignificante, tanto faz como tanto fez. Puxando para a nossa igreja local, eu acredito que ela tem uma grande relevância na nossa cidade. É claro que nós temos os nossos altos e baixos, mas até aqui o Senhor nos ajudou. São 50 anos de história aqui em Adamantina. Já estamos entrando na casa dos 51 anos de história aqui nessa cidade. Então, quantas coisas já foram feitas aqui nessa cidade, quantas pessoas conheceram a palavra de Deus, conheceram a verdade. Mas nós não podemos nos enganar. A igreja, o templo, é uma questão física, de tijolo, parede, é onde nós nos reunimos, nós seres humanos, como pessoas, nos reunimos para adorar a Deus em comunhão. Mas vem aquela questão, a igreja que eu sou, ela impacta outras pessoas? Ou seja, a minha vida impacta outras pessoas? E vem outro questionamento, se a igreja fosse o reflexo da minha vida, ela estaria melhor ou pior? Então, são questões que nós devemos também levantar. Mas, por fim, aí, para arrematar, acredito eu, nessas 4 questões, né, para a gente estarmos encaminhando para o final, é aquela, nada nós fazemos pelas nossas forças, pelas nossas condições, porque o próprio Paulo dizia em Coríntios, em Coríntios 3:6, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Então, que possamos estar nessa confiança aí. É bem importante nós estarmos analisando tudo isso que foi apresentado, né, e dito, uma vez que essas ideologias elas contaminam. Então, nós devemos de estar aí sempre atentos, tentando se esquivar, né, para não estarmos contaminados, nos protegendo sempre, né? E como que a gente faz isso? Lendo sempre a palavra do Senhor, orando a Deus, né, meditando, lendo e orando ao Senhor, e também pregando, né, contra esses ideais. Porque nós sabemos que em todo tempo, enquanto nós estivermos sobre a face da terra, enquanto nós estivermos juntamente aí fechados com Cristo, né, dentro dos ideais de Cristo, nós devemos ser contrário às ideologias mundanas. Ideologias essas que muitas das vezes vêm somente para destruir o ser humano. Então nós devemos de estar atentos se é algo que está fazendo a humanidade sofrer, se é algo que está fazendo com que haja aí, de certa forma, um colapso dentro das cidades por conta da desordem. As práticas, né, exercidas estão aí cada vez mais corrompendo os seres humanos. Nós devemos de estar atentos para nós não deixar aí se contaminar. Por quê? Às vezes pode parecer coisinhas assim bobas, às vezes pode ser coisas que aparentam ser normais. Hoje em dia é bastante comum você ver pessoas aí se drogando, fazendo consumo, né, de diversas drogas, e às vezes até comentarem assim de uma maneira até explícita que é a favor, muitas das vezes, de drogas que são proibidas, e fazem relações, né, entre drogas que são aí proibidas e a outras que podem ser consumidas livremente dentro de um país, e citam exemplos de outros países querendo aí impor que isso seria algo comum e correto, mas que nós, como os cristãos, né, eu dei o exemplo de drogas, mas práticas que instigam corrupção, práticas que instigam violência, sexualidade, prostituição, nós sabemos que existe diversas práticas que para o mundo, né, para essa cultura atual do imediatismo, de viver o hoje, muitas das vezes, se nós analisarmos, eles querem aí fazer com que tudo isso passe por algo comum.
Mas nós sabemos que tudo isso vai levar a uma destruição eterna. Muitas das vezes, se nós não sairmos a tempo, né, dessa cidade, ou seja, se o nosso coração não sair a tempo, né, de todas essas práticas, muitas das vezes denominadas como práticas até culturais, né, de cultura de um determinado lugar, nós corremos o sério risco de estarmos aí inseridos nessa destruição, como foi dito. E tudo isso, irmãos, vale ressaltar para aqueles que já seguem ao nosso Senhor, Jesus Cristo, como o único suficiente Salvador. Saiba que essas práticas, elas entristecem bastante o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então que nós possamos aí estar atentos. Nós como cristãos, além de pregarmos contra, nós devemos fugir de tudo isso e não podemos deixar que isso tome conta do nosso ser, do nosso coração, da nossa casa, da nossa família, do nosso serviço, para que nós não possamos correr o risco de estar desagradando a Deus, para não sermos de certa forma, né, excluídos dos planos eternos e celestiais do nosso Senhor. Nós vamos estar passando aí para a segunda parte da lição, tempo de agir, e vamos estar aí abordando um pouco sobre a missão na cidade, a missão da igreja, né, na cidade, e a igreja deve denunciar esses valores mundanos. Nós vamos, daqui a pouco, estar tratando então desses assuntos. Nós vamos ter aí uma pequena pausa e já voltamos já para trabalhar mais esse assunto, para que Deus possa aí estar falando em nossos corações. Então, irmãos, voltamos, uma pausa rápida. Entendemos da seguinte forma, então. A lição de hoje, né, falou bastante em nossos corações. Vimos que o Senhor, Ele está aí cuidando de nós, porque se hoje Ele veio fazer esse alerta, é porque está acontecendo muito nos dias de hoje acerca dessas ideologias, e essas ideologias querem adentrar a nossa igreja, o nosso modo de vida, como foi dito. Mas você, como bom cristão, você que está escutando hoje, que talvez nunca tinha ouvido a palavra do Senhor, mas que hoje teve essa oportunidade, busca conhecer, porque não é somente hoje que nós estamos vivendo aqui, que depois que nós morremos acabou. Pelo contrário, nós sabemos que há esperança que o nosso Senhor, Ele irá nos buscar. Irmãos, foi motivo assim de bastante alegria, né, estudarmos esses assuntos, e nós vimos aqui que essas aplicações elas podem ser aí feitas nos dias de hoje. Nós sabemos que nós temos uma missão na nossa cidade, que essa igreja ela tem que denunciar todos esses valores de certa forma mundanos, né? E nós sabemos também que em sua missão na igreja, ela deve denunciar esses valores mundanos. Como foi dito durante toda a lição. Tudo o que te leva para longe do Senhor, tudo que não condiz com o que Deus diz na palavra dele, saia fora, não preste atenção, não fique dando ouvidos, mas pelo contrário, venha fazer parte dessa família, que é essa família de Jesus Cristo. Aceite ao nosso Senhor. Vamos deixar de lado todas essas ideologias e essas práticas mundanas, o qual estudamos hoje. Nós estamos caminhando para o final dessa lição. A lição do dia de hoje, do qual falou sobre essas ideologias da cidade. E nós temos aí um compromisso missional, que diz assim no final da lição. Aprendemos que Apocalipse 18 representa os sistemas e ideologias atuantes na cidade e na civilização humana ao longo da história, através do símbolo da Grande Babilônia, cujos valores
ou ideias são, entre outros, o sensualismo, o materialismo, a autossuficiência e a falsa religião e a hostilidade à fé. Seu desafio missional é reconhecer esses valores em sua cidade. Leia o livro sobre o Apocalipse da editora Promessa para entender melhor o assunto. Esse diagnóstico da cidade ajuda a concretizar a missão da igreja, chamar os pecadores ao arrependimento e ajudá-los a manter-se fora desse sistema. Após diagnóstico, ofereça a cura à cidade e a salvação em Jesus Cristo. Nós estamos então, irmãos, chegando, ao final aí de mais um estudo, mas que ficou aí, pelo menos para mim, ficou bem claro e acredito que também para vocês aí, o que seria essa questão acerca aí das ideologias dentro da cidade.